Allora, direi che possiamo cominciare. Sono molto contento di moderare la seconda sessione pomeridiana del primo giorno del quinto convegno della nostra associazione. Stamattina mi sono reso conto di essere vecchio perché ero alla fondazione dell'associazione ormai 11 anni fa e quindi, ahimè, il tempo passa. Allora, il trittico di oggi pomeriggio è composto da Fabrizio Boscaglia, amico e collega che ho qui alla mia sinistra, da Chiara Mancini e da Michela Graziani. Passo rapidissimamente la parola a Fabrizio Boscaglia, chiedendo a lui e alle altre due relatrici di rispettare i tempi. Avete 20 minuti. Dico due cose su Fabrizio, que é professor auxiliar convidado na Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração da Universidade de Lusófona. É doutor em filosofia, com uma dissertação à presença árabe islamica em François. Credo che tu non abbia bisogno di grosse presentazioni. Fabrizio è uno dei grandi specialisti tra i portoghesisti, lusitanisti, di rapporti fra appunto la letteratura portoghese, la storia e la cultura portoghese e il mondo arabo-musulmano. Collabora con il King's College di Londra, con il museo della Fondazione Gulbenkian, con la Biblioteca Nazionale di Portugal. Il titolo, sperando di non errare troppo la pronuncia del suo intervento, è As aparições de Ibn Arabi no texto de Maria Gabriela Lansol. Per favore. Grazie Vincenzo. Io farò il mio intervento in portoghese, però volevo comunque ringraziarvi all'AISPEB e agli organizzatori, Enrico Martinez, Andrea Ragusa, e ringraziare tutti quelli che sono qui. Come detto, parlerò in portoghese. Vi confesso che sono emozionato perché parlare di questi temi, di questi autori che sono abituato a trattare in Portogallo, farlo in Italia è veramente bello, soprattutto stando qua accanto al mio amico Vincenzo. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a algumas entidades e pessoas que têm ajudado e têm apoiado neste projeto, particularmente o Espaço Lansol, o professor João Barrento, Maria Telvina Santos, a Ibn Arabi Society Mias Latina e uma colega e amiga, Luísa Rosa, com quem partilhei uma parte desta pesquisa há alguns anos. Maria Gabriela Lansol, para quem não conhece, uma escritora que nasce em Lisboa em 1931, que vem a falecer em Sintra em 2008 e tem uma parte muito significativa da sua vida, inclusivamente literária, na Bélgica, onde ela e o marido Augusto Joaquim se autoexiliam no contexto do Estado Novo, porque o Augusto Joaquim recusa ir à guerra colonial, eles autoexiliam-se na Bélgica. É de facto um período muito fecundo, muito inspirador para ela. Regressam em Portugal depois de 85 anos, desculpem, depois de 20 anos, em 1985. Eu aqui simplesmente assinalei algumas obras que têm mais a ver com o discurso que estou a fazer, mas quero destacar a primeira que ela publica, em 1962, Os Pregos na Erva, que não tem diretamente a ver com Ibn Arabi, mas é para também se situar biograficamente quando é que ela começa a publicar. É uma autora muito prolífica. É uma autora considerada heterodoxa. Escreve prosas, mas não encaixa na categoria do romance, também da ficção. Tem uma prosa diarística, fragmentária, visionária, complexa, introspectiva. E relativamente a Ibn Arabi, este místico sufi
que será uma das grandes paixões intelectuais dela, ele aparece por volta de 1976, 77, na escrita dela. Quando ela faleceu, houve uma afirmação do saudoso Eduardo Lourenço, que de facto gerou alguma curiosidade no grande público, quando ela afirmou, cito, Gabriel Lansol será, penso eu, o próximo grande mito literário português. Fim da citação. Esta afirmação é parafraseada várias vezes, dizendo que será a Lansol, digamos que o novo Pessoa. Enfim, agora não vamos avaliar este tipo de afirmações de forma superficial, mas, sem dúvida, pode haver uma certa proximidade entre a escrita da Lansol e o Fernando Pessoa do Livro do Desassossego, sobretudo. Diria, para introduzir esta autora tão complexa, que encontramos nela, tal como encontramos no Livro do Desassossego, uma certa coincidência ou até uma identidade entre o plano da realidade, o plano da imaginação e o plano do texto. Quase que a realidade, imaginação e texto são uma mesma entidade, ou manifestações de uma mesma entidade. Ibn Arabi é uma grande figura da mística, do esoterismo, do pensamento, da metafísica islâmica medieval. É um muçulmano, um grande, não só um erudito, como também um pensador profundíssimo, ibérico, ou seja, nasce em Múrcia, no chamado Al-Ándalus, portanto na Península Ibérica governada por muçulmanos, viaja por várias partes do chamado mundo islâmico da época, é uma figura incontornável dos estudos religiosos e da espiritualidade, nomeadamente na contemporaneidade e no Ocidente, chamado o filho de Platão, pela relevância que o seu pensamento metafísico tem. Uma informação que não é apenas uma curiosidade, ele teve contacto pessoal e intelectual com pensadores e místicos do chamado Gharb al-Andalus, ou seja, do Ocidente peninsular, aquilo que hoje territorialmente chamamos Portugal. E para enquadrar a figura de Ibn Arabi, e já entrando na escrita de Lansol, podemos ver neste apontamento manuscrito de Lansol, possivelmente um apontamento de leitura. Lansol lê Ibn Arabi, como vamos ver, em traduções, principalmente francesas. Este é um documento que pertence ao espaço Lansol. Quando Lansol toma nota acerca de Ibn Arabi, descreve-o como, cito, pivô do pensamento metafísico no Islão. Descreve-o como, e cito novamente, doutor Maximus. Aqui ela está a tomar nota em 3 línguas, na verdade, francês, português e latino, para descrever a maneira como Ibn Arabi é chamado em contexto sufi, ou seja, da mística islâmica, a Sheikh al-Akbar, Dr. Maximus, portanto, o maior mestre, o mestre maior do sufismo, da mística e do esoterismo islâmico. Importante é a nota, digamos que intermédia, em francês. O meu francês não é muito bom, mas enfim, cito, forme achevée do vocabulaire gnostique. Portanto, digamos, um bom exemplo de vocabulário, do vocabulário gnóstico. E esta é, de facto, uma nota extremamente precisa para perceber o que é Ibn Arabi para Lansol. É alguém, a meu ver, esta é no fundo a tese que estou a trabalhar, é alguém que fornece a Lansol categorias interpretativas, mas também teoréticas, conceitos, palavras, para chamar algo que Lansol conhecia e já praticava, ou seja, uma experiência e uma escrita da imaginação visionária. Dito pelas palavras que Lansol virá a utilizar a partir de Ibn Arabi, estamos a falar do chamado mundus imaginalis, expressão utilizada pelo maior divulgador, intérprete e mediador da obra de Ibn Arabi no Ocidente, que é o filósofo francês Henri Corbin. Este livro
L'Imagination Créatrice dans les Sufis de Ibn Arabi, é um livro que todos nós que trabalhamos Ibn Arabi no Ocidente, nós quase todos começamos por ele. É quase que, digamos, é a porta de entrada para muitos ocidentais para se conhecer Ibn Arabi. O conceito que Corbin trabalha a partir de Ibn Arabi, que, portanto, traz à luz da obra de Ibn Arabi, das obras, de algumas obras de Ibn Arabi, é Alam al-Mithal, em árabe. Mundo das imagens, mundo da imaginação, mundus imaginalis. Aqui temos uma nota de Lansol, em francês, mas traduzo para português, mundo intermediário das ideias-imagens, das figuras arquétipos. É o lugar das visões teofânicas. Esta é quase que uma paráfrase de passagens de Corbin. O que é este mundus imaginalis? Segundo a interpretação de Corbin, Ibn Arabi testemunha e descreve um plano ontológico intermédio entre o espírito e a matéria, entre o mundo das ideias platónicas e a matéria física. Um mundo intermédio objetivo, que tem uma sua ontologia própria, que é o mundo das visões, um mundo habitado por imagens. Um mundo ao qual o místico, o profeta visionário, tem acesso. Tem acesso através de sonhos, visões, mas tem acesso também no dia a dia, quando, ao ver a realidade que nós chamamos do dia a dia e que nós percepcionamos nas suas dimensões habituais, ele transfigura e recebe e percebe o seu sentido simbólico, a sua realidade intermédia entre a física e a espiritual. Ora, este mundo intermédio ou seja, a maneira de chamar este mundo intermédio, mundos imaginalis, e de pensar a partir das ideias de Ibn Arabi, é uma descoberta fulgurante para Maria Gabriela Lansol. Cito um apontamento dela de 1980. Portanto, ela já conhece a obra de Ibn Arabi e descreve cito, o universo intermediário onde o espiritual toma corpo e o corpo se torna espiritual. É a cena onde acontecem, na sua verdadeira realidade, os acontecimentos visionários e as histórias simbólicas. Quando escrevi os contos sucessivos de Os Pregos na Erva, já tentava perscrutar os indícios da imaginação real. Fim da citação. Ou seja, ela está a recuar ao seu primeiro livro e, no fundo, está a dizer, era isto que eu já estava a conhecer. Ela encontra esse vocabulário gnóstico em Ibn Arabi. Então começa a frequentar e nunca deixará, digamos, até ao fim da sua vida, os livros sobre Ibn Arabi. Sobretudo esta, de Henri Corbin, os que conviveram com ela dizem que é um dos poucos livros que ela nunca emprestava a ninguém. Portanto, era uma espécie de objeto sagrado para ela. Este livro de Corbin. Vou citar agora, para continuar a descrever e a explicar o conceito de que estamos a falar, do mundus imaginalis, cito Corbin, vou traduzi-lo para português. Portanto, segundo Ibn Arabi, o ser divino é criador porque quis conhecer-se nos seres que os conhecem. A imaginação é o órgão e a substância desta autorrevelação. O nosso ser manifesto é esta imaginação divina. A nossa própria imaginação é imaginação na dele, ou na sua. Fim da citação. Portanto, aqui são dois os pontos fundamentais. A criação é imaginação. Deus, quando cria, imagina. Dito de uma forma um pouco borgesiana, diríamos que nós somos sonhos de Deus. Tudo, não é só nós. Toda a realidade. Isto tem uma implicação, ou seja, a criação é inerente a Deus. Não é separada dele. Como quando nós sonhamos, o sonho é inerente a nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, a nossa imaginação, aqui ele está a falar da imaginação mística, não do nosso fantasiar habitual. Ele incide mesmo nesta distinção entre o fantasiar, que chama imaginário, e a verdadeira
imaginação criadora, o imaginal. Portanto, o imaginal, a imaginação criadora, a imaginação dos místicos, é uma extensão ou modalidade da criação divina. Portanto, o ser humano passa a ter um papel criacionista. Passa a ter um papel na criação. E é isto que lhe interessa a Lansol. Cito uma passagem de Finita, 1987, mas é um diário de 1977. Para mim, este é o tempo de Ibn Arabi. Ele tinha certeza que imaginar era aceder à autorrevelação e que os seres se aproximavam do ato de criar. Que ao ato inicial criador imaginando o mundo, respondia a criatura imaginando o seu mundo. Fim da citação. Portanto, a autorrevelação é a outra palavra-chave. Portanto, se toda a criação é uma imaginação de Deus, o que é que está a fazer Deus quando cria? Está a criar, digamos, em si, agora não quero criar uma topografia de Deus, mas digamos assim, em si, no sentido que é inerente a si a criação, para si e por si. Portanto, toda a criação é uma autoteofania, uma autorrevelação de Deus a si próprio. E o ser humano, como especial criatura que também pode imaginar, estende e é a modalidade criacionista da criação proceder, naquilo que Corbin chama uma dramaturgia divina, que é a própria realidade manifesta. Uma passagem relevante, acho eu, que nos permite perceber quão importante foi esta descoberta para Lansol, de Lisboa-Leipzig, 1994. Cito: apraz-me imaginar que nos teria sucedido se textos de Ibn Arabi tivessem sido igualmente transmitidos ao Ocidente. O pensamento dele estava em vias de encontrar uma solução viável e positiva, harmónica e operativa para o problema da dualidade dos mundos, que, enquanto dualidade pensada e assumida, tem causado imensas e incalculáveis perdas ao ser humano mais comum. A ele, mas também a esta pedra, este arbusto, este bicho. Fim da citação. Portanto, a dualidade metafísica, digamos, clássica do Ocidente, espírito-matéria, quer entendida em sentido platónico, quer entendida em sentido cristão, vem a ser solucionada nesta sua radical dicotomia, segundo Lansol, por Ibn Arabi, com este espaço intermédio, que é um espaço ao qual ela liga aquilo que podemos chamar até uma ecologia espiritual. Toda a criação, no fundo, é imaginada por Deus. Portanto, tem essa propriedade teofânica e autoteofânica, não só o ser humano. O tempo de Ibn Arabi, expressão de Lansol que eu já citei, na verdade foi bastante comprido na vida de Lansol. Desde 76, que é mais ou menos o período que já indiquei, até 2006, portanto 2 anos antes da sua morte. Eu não vou agora aprofundar muito sobre estas citações porque acho que já estou atrasado em termos de tempo, mas quero apenas notar na segunda citação, a de 2006, uma típica modalidade dos textos de Lansol, o de se criar constelações de autores, uma família de autores. Aqui temos Ibn Arabi, Nietzsche e Spinoza, mas ela frequentemente refere nestes textos e em outros toda uma comunidade, e esta é uma palavra que ela própria utiliza, de místicos como Teresa de Ávila, João da Cruz, de músicos como Bach, pessoa que ela, digamos que rebatiza a Osse, invertindo o nome e tirando-lhe o pé, por razões que seria interessante aprofundar, mas que agora não tenho tempo para o fazer. Portanto, ela sente que estes são, tal como escreve aqui, e cito, meus familiares. E vamos ver que esta familiaridade, esta proximidade que ela sente com os místicos, dá-se propriamente através dessa capacidade imaginativa. Aqui permitam-me referir uma minha descoberta, que gosto de partilhar convosco. Ou seja, como é que chegou Ibn Arabi às mãos de Lansol? E este, de facto, é um pequeno milagre que aconteceu. Vou contar, portanto, agora uma passagem que é da minha biografia, mas também tem a ver com isto. Eu estava a organizar um colóquio em Lisboa sobre um tema que não tinha a ver com Ibn Arabi. Convido uma escritora da Bélgica, que é a Christine Gruez, que tem trabalhado filosofia
no Irão. Ela vem a Lisboa, dá a sua palestra no contexto do colóquio, e quando ela está quase a ir embora, eu digo-lhe: Cristina, sabe que eu estou a trabalhar uma escritora portuguesa que vivia na Bélgica, de onde a Cristina vem? Enfim, o que é que emerge, o que é que se manifesta? Que esta Cristina de Groé foi uma das melhores amigas de Gabi, tal como ela chamava a Gabriela Lansol, e que foi ela quem lhe ofereceu, que lhe emprestou, os primeiros volumes em que Lansol leu Ibn Arabi. E, portanto, é mais uma peça do puzzle que conseguimos preencher. E quero realçar particularmente a última frase. Cito: As an author, Lansol came to meet Ibn Arabi. Better to say, Ibn Arabi came to meet her. Fim da citação. De facto, aquilo que eu chamei aparições, utilizando de facto um termo entre o religioso e o místico, as aparições de Ibn Arabi são efetivamente tais, num certo sentido, no texto de Lansol. Ibn Arabi vem visitá-la, cito, de finita. Depois de levantar-me, de lavar-me na casa de banho, ao fundo do corredor, dou finalmente posse à minha verdadeira figura. E as composições de imagens e ideias que se tinham formado durante a noite refazem-se naquele instante. Estou embaixo, na cozinha, ampla e branca, a preparar uma refeição, voltada para a mesa redonda e de costas para o armário mural. A cozinha mergulha numa luz que vem do fulgor. A janela, que tem por cortinado uma colcha de ilhas, é atraentemente uma fonte. Presinto alguém atrás de mim, um homem novo, alourado, quase imberbe. Estás só? O Augusto está na sala grande, a grande sala, a fazer colagens. Podes utilizar esta casa, disse Ibn Arabi, como o mundo inteiro. Fim da citação. Típica aparição, não é a única, não vou ter tempo para referir mais. Na casa, no jardim, aparece Ibn Arabi. Aqui temos, de facto, a identidade, a aproximação entre o plano do sonho, do dia a dia, do texto. Da presentificação desta figura, que não é uma personagem literária, que não é uma referência de erudição histórica, biográfica, mas que será aquilo que ela chamava o eterno retorno do mútuo. Ou seja, uma aproximação entre presenças humanas que não se fundem, mas que são metamorfose do mesmo. Ela sente-se, e aliás há textos em que ela de facto refere isto de forma mais explícita. Ela, a própria casa, noutro texto, a árvore, são metamorfoses e manifestações do mesmo, que vêm a aproximar-se. E Ibn Arabi é uma destas figuras. O que é particularmente relevante é que ele não só é uma destas figuras, desta que evidentemente Lansol considerava a sua própria imaginação criadora. Mas Ibn Arabi é também a referência intelectual que lhe permite tornar a si própria mais inteligível, claro e hermeneuticamente sólida esta sua experiência e esta sua escrita. Basta pensar que ela refere num diário, num apontamento, cito: há sobre Ibn Arabi descrito na Enciclopédia Universalis todo um saber, mas eu saberei infinitamente mais. Fim da citação. É familiaridade, outra palavra, comunidade, entre ela, esta constelação de místicos entre os quais Ibn Arabi, que lhe permite aproximá-los como presenças, metamorfoses de uma presença misteriosa, aquilo que os sufis chamam o tesouro escondido, Deus. Cito uma tradição islâmica referida pelo profeta Muhammad, que refere a palavra de Deus em primeira pessoa singular. Eu era um tesouro escondido e desejei ser conhecido. Então criei a criação para que me conhecesse. Fim da citação. Portanto, Deus como oculto e a criação que tem uma razão de ser. O desejo de Deus, o desejo de se conhecer. E, dito da forma como Corbin interpreta Ibn Arabi e como Lansol interpreta, de se conhecer através de seres que o conhecem e que são manifestações dele. Portanto, conhecer-se através de si próprio nas variadas manifestações, entre as quais o ser humano será, para Lansol, particularmente digno de atenção. Mas não só, já referi
a natureza, a árvore, etc. Acabo, não consigo ler toda esta passagem, mas gostava de mostrar esta marginália de um livro, Traité de l'amour, que é um dos vários livros que ela lê, de e sobre Ibn Arabi, em que temos um apontamento acerca de um versículo do Alcorão, o versículo da Sura número 50 e o versículo número 16, em que de facto Deus revela que está mais próximo do ser humano do que a própria veia jugular. Ele aqui escreve: Il est plus près de lui que sa veine jugulaire. Fim da citação. Portanto, esta ideia de proximidade entre o divino e o humano, entre figuras de aparição, como chama João Barrento, é a chave para se entender qual é o lugar do ser humano e o lugar do texto em Lençol. E é também o lugar de Ibn Arabi. Muito obrigado.